Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Engaja. Como eu falei agora há pouco, eu vou te mostrar como que você pode fechar esses contratos ali que são de pelo menos 10k por mês. São 10 mil reais por mês, todos os meses te pagando, você com um contrato ali anual. Já pensou você ter a paz de ter tipo 10 clientes que te pagam 10 mil, ou seja, você tem um faturamento de 100 mil reais ali apenas para atender 10 clientes. Tipo, tem agência que atende muito mais do que isso e é sobre isso que eu vou falar. Eu, particularmente, achava isso uma coisa comum. Eu sempre achei comum isso, você conseguir fechar contratos de 10, 6, 4 mil reais, até mais, contratos de 15, 20. Hoje na Engaja a gente tem alguns contratos que são mais, né, do que 10 mil e muito mais do que 20, inclusive, né? Não posso falar aqui quanto que é, não cabe, mas a gente tem contratos bem grandes mesmo, assim, que beiram os 6 dígitos, tá? Mas como é que a gente fez isso? Como é que a gente contratou isso? Como eu falei, sempre achei uma coisa normal, mas quando eu fui num evento agora, recentemente de um Mastermind, eu vi que todo mundo que a gente acabava comentando o que a gente fazia, se impressionava com o tamanho dos contratos. Até mesmo empresas que já são agências, já atendem outros clientes, ali conseguem cobrar só 2 mil reais, às vezes 1.500, às vezes 3 mil reais é o ápice deles, né? Eu fiquei bem surpreso com isso, porque existem muitas agências hoje que cobram além, né? Então cobram 100 mil, 150 mil reais por mês. Você tem consultorias também que cobram isso. Então me impressionou a galera ficar tão impressionada com esse valor. Mas resumindo, como é que você faz para ter contratos assim? Como é que eu fiz para ter contratos assim? O que envolve contratos assim? E é isso tudo que eu quero quebrar hoje. Pensamentos que você tem, bloqueios que você tem para você conseguir realizar esse tipo de contrato, tá? Então vamos lá. Galera, primeiro que eu só vou falar referente ao meu tipo de serviço, tá? Que no caso é marketing digital. Eu, quando eu comecei a minha empresa, eu também cobrava ali alguns contratos de 500 reais. Eu cheguei a cobrar contratos bem pequenininhos ali de 495, 497, que a gente vendia na época. Aí a gente começou a fechar alguns contratos maiores, de 1.000 reais. Depois a gente começou a fechar outros contratos até um pouco maiores ainda, de 3 mil reais. Eu lembro que eu acho que o meu terceiro ou quarto contrato já foi de 3 mil reais. Então já foi um valor bem considerável para mim na época. Na época eu queria ganhar 6 mil reais por mês, eu já tinha um contrato que me pagava 3, tinha um outro contrato que me pagava 2 e um outro contrato que pagava mais alguma coisa. Então eu já fui aumentando o meu ticket. Só que aí eu comecei a atender muito empresário, fazer relacionamento, conhecer gente, participar de networking, estudar mais marketing digital, comecei a me preparar melhor, comecei a ver que dava muito trabalho você ter uma agência, que era melhor você ter poucos clientes, mas clientes de qualidade, né? Apesar de você dar muito receio quando você tem poucos clientes, é importante você ter bons clientes, né? Então clientes que pagam bem. E foi aí, nesse momento, que eu fechei o meu primeiro contrato de 6 mil reais. Eu lembro que foi um contrato bem significativo e a gente até na época, assim, comemorou bastante por ser um contrato bem grande. E nossa, foi um sonho, né? Foi, caramba, a gente tem um contrato agora de 6 mil reais. Só um contrato já paga pra gente 6 mil reais. E aí a gente foi conhecendo mais empresários e chegou um amigo, né? Um amigo nosso e indicou a gente para participar de uma concorrência. E olha que louco isso. Essa concorrência era para uma empresa gigantesca que eu tenho ainda até hoje. E eu dei o meu preço. E assim, a gente não sabia precificar. Então a gente fez um preço que era, na nossa cabeça, muito alto, mas que era justo. Então era, na época, um contrato de 100 mil reais uma vez só. Então era para desenvolver um simulador. A gente orçou com os programadores e tal, e fez esse contrato de 100 mil reais. E mandamos. Quando a gente mandou nessa concorrência, tinha outras 5 empresas participando dessa concorrência, a gente ficou sabendo que nós éramos o menor contrato. Todos os outros contratos eram acima de 1 milhão de reais para essa empresa. Então eles fecharam com a gente praticamente na hora, um contrato de 100 mil reais. E eles ficaram tão impressionados com o nosso preço e com a nossa entrega, que eles chamaram a gente para marketing. E aí a gente falou assim, poxa, nosso maior contrato hoje é 6, então para marketing vamos colocar bastante coisa e fazer um projeto super justo e vamos cobrar ali, na época, 18 mil reais. E aí eles choraram um pouquinho e a gente acabou fechando em 15 mil reais. E aí foi o meu primeiro contrato acima de 5 dígitos, no caso. E aí, galera, aí dali pra frente desbloqueou minha mente. Então, a primeira lição que eu tenho que te passar é: a primeira coisa que você tem que trabalhar é seu interno, de saber que é sim possível você fechar contratos grandes e que empresas grandes pedem contratos grandes. Talvez se eu tivesse naquele simulador passado um preço de 40 mil, de 50 mil, eles nem olhassem minha proposta. Então a empresa grande nem olha a proposta, que é muito
assim, é muito distoante das outras. Porque ela sabe que tem alguma coisa de errado. Como é que tá todo mundo cobrando 1 milhão e você vai cobrar menos, né? Então é muito importante você ter isso em mente, inclusive, tá? E empresa grande, ela já tem consciência de que precisa fazer um bom marketing. E você só vai conseguir fechar esses budgets porque elas sabem que tem que gastar muito. Então vamos dizer que uma empresa que ela fatura ali 500, ou vamos colocar assim, uma empresa muito grande, que fatura 25 milhões por mês. Eu conheço um empresário, inclusive, que é meu amigo, que fatura isso por mês. 25 milhões por mês. Imagina uma empresa que fatura 25 milhões por mês. No mínimo, ela tem que investir 25% disso. No mínimo, em marketing, para ela ter esse resultado. Então é isso que você tem que ter na cabeça. Então quanto que uma agência que atende uma empresa dessa tem que cobrar? O equivalente. Por quê? Porque uma empresa dessa, ela vai ser mais exigente. Você vai ter mais relatório, você vai ter mais pessoas, você vai ter mais atendimento, você vai ter mais suporte. Só que aí que vem uma coisa que eu aprendi, tá? Quanto maior o projeto, mais fácil é de lidar. Então é muito mais fácil de lidar com uma empresa que tem um setor de marketing, que já tem toda uma estrutura, do que você lidar com uma empresa que não tem nada, que você fala direto com o dono. Por exemplo, um restaurante, uma pizzaria. Eles vão exigir muito mais de você. Então é até um outro insight. Se você priorizar esses clientes, você até mesmo ganha mais paz do que você ficar atendendo picadinho e clientes ruins, né? E outra, você acaba valorizando melhor o seu trabalho. Então, para você fechar esse tipo de cliente, você primeiro precisa saber que você vale mais, que você pode cobrar isso e que existem pessoas que pagam isso, tá? Mas, Gu, então você falou que foi por acaso que você conseguiu? Foi pura sorte? Não, como eu falei, eu tinha um amigo que me indicou. Mas o que eu tinha? Um contato. Então, nesses negócios de alto ticket, onde você encontra esse tipo de cliente? Você vai provavelmente encontrar esse tipo de cliente com contatos. Então é muito importante você ter um círculo de amigos, um círculo de pessoas que já tem contato com quem tá nessas empresas. Então é muito importante você entrar em masterminds, muito importante você estar em eventos, muito importante você realizar networking com essas pessoas, conhecer essas pessoas, estar onde elas estão, para você se conectar com elas. Mas, então eu tenho que depender de networking? Não necessariamente, mas ajuda muito. Você pode também fazer campanhas. Depois que eu aprendi que dá para fechar clientes desses, a gente começou a fazer campanha e passamos orçamentos tão grandes quanto, de 14, de 15, e já chegamos a fechar projetos nesses tickets apenas por campanha, só por posicionar. Então não custa cobrar, né? Você cobra, ele paga se ele puder. Pronto, se ele não puder, beleza, próximo. Você vai demorar mais para fechar, mas quando você fechar, você vai ter um bom retorno. Então é isso que você tem que ter na sua mente. É possível, você pode fazer uma campanha de marketing para isso, mas o principal para você fechar esse tipo de negócio é na amizade. Então você tendo contato, você tendo relacionamento com esse tipo de cliente. Ah, Gu, mas você tá falando isso porque você já tinha esses contatos. Não, galera, minha família é pobre, eu vim de uma origem também, né, que não tinha condições, mas eu fui conhecendo essas pessoas, me colocando nesses lugares. Então eu fui conhecendo mais e mais pessoas que já estavam nesse jogo, né? E aí você acaba se conectando com elas, acabam surgindo oportunidades. Eu tava até ajudando um amigo meu que tem uma agência também, e ele simplesmente não acreditava que era possível fechar esse tipo de contrato, né? E ele nunca ofereceu porque ele não achava que ninguém pagaria. Mas paga, gente. Se alguém paga 10 mil reais numa bolsa, 10 mil reais no sapato, pensa numa empresa que fatura milhões. Ela não pagaria 10, 15 mil reais numa consultoria de marketing que vai ajudar ela a diminuir o custo por lead, vai ajudar ela a diminuir os custos no geral de marketing e aumentar a sua lucratividade, né? Vocês têm que pensar também que o que vocês sabem de marketing digital, a grande maioria das grandes empresas não sabem. Criar landing page tem muita dificuldade, criar páginas que convertem tem muita dificuldade, criar vídeos de venda, VSL, tudo isso que vocês têm é super valioso para essas empresas. Então é isso, galera. Resumindo tudo, você tem que acreditar, você tem que estar nesses lugares, você tem que fazer campanha, você tem que vender. Simples assim, não tem segredo nenhum, não tem o que entregar a mais. Eu tenho até, às vezes, menos serviços do que uma agência prestaria, sabe? Por muito menos, inclusive, cobrando muito mais. Então, é essa noção que você tem que ter, tá? Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, comenta suas dúvidas aqui também. A gente se vê na próxima.